Graça e paz, queridos. Eu quero contar um pequeno testemunho do que aconteceu comigo. E verdadeiramente o Senhor nos guarde e cuide de cada um de nós. Segunda-feira, dia 15 de junho de 2026, por volta de meio-dia, eu estava indo pegar meu marido no trabalho dele e eu tinha passado a manhã organizando algumas coisas em casa e tinha deixado assim, organizei assim, não vai dar tempo fazer o devocional agora, mas eu vou botar aqui, junto à cama, junto com os livros que eu estou lendo, e quando eu voltar eu vou fazer o meu devocional e vou ler meus livros, fazer minhas orações, enfim. Deixei tudo organizado. Me arrumei e saí de casa. Quem conhece onde eu moro, sabe que tem duas saídas. E a saída para a esquerda, ela dobra. A minha casa é quase que de esquina, então ela dobra e eu posso ter um acesso reto. E lá no final de algumas ruas, eu tenho várias entradas à esquerda para frente, para sair de lá do meu bairro. E tem um outro acesso que é sair do carro, sair da garagem e pegar a direita também, e assim vai. Não. Mas como eu tô mais acostumada, peguei esse outra via, dobrar à esquerda e seguir, porque daí eu entrando nas ruas e vou cortando para chegar mais rápido ao começo do meu marido, e assim eu fiz. Eu estava ouvindo uma ministração, uma pregação, e todas as vezes que eu estou no meu carro, eu dirijo meu carro, ou eu estou escutando uma ministração, louvores. Eu não estou dizendo isso porque eu quero passar santidade, nem religiosidade, nem qualquer coisa desse tipo. Eu estou dizendo que essa é a minha rotina, tá? E para que vocês percebam como o mundo espiritual é real. Então, eu estava com o meu pensamento no Pai, no alto. Eu estava organizando as coisas para que quando eu voltasse, eu permanecesse nesse mesma sintonia espiritual. E estava tudo bem. Tudo bem. Eu estava bem com meu esposo. Estava tudo certo. E quando eu dobro a rua, muito lá na frente, sempre fica um caminhão de um senhor que ele trabalha com transportes, enfim, eu nem sei, eu nunca tinha falado com esse senhor. E ele bota o caminhão na esquina da rua dele. E é muito lá na frente. E se eu tenho uma coisa que eu tenho bastante cuidado, é de ir devagar no bairro, porque crianças passam correndo, cachorro de vez em quando aparece do nada, e alguns carros, como tem muitas ruas cruzadas, alguns carros entram com bastante velocidade. Então eu tenho um máximo de cuidado por conta disso. E além do mais, as ruas estão com um pouco de buracos. Então eu vou numa velocidade boa, vou normal. E eu estava ouvindo essa ministração. Como é o celular, o Bluetooth do carro estava ligado, então quando eu entrei, eu estava ouvindo pelo celular, né, no YouTube. E quando eu entrei no carro, então passou imediatamente para a tela do carro. E eu continuei escutando. E o que eu lembro eu não sei se eu olhei para trás para ver, me assustei com algo.
eu não sei se eu fui aumentar o volume do carro. Na verdade, eu penso que foi uma coisa, mas agora eu não sei, porque a minha mente bloqueou. Eu já pedi, Deus, me mostra o que aconteceu, mas eu preciso entender que Deus cuida de mim e cuida de você também. Então, isso não adianta, não importa. Só importa que eu estava numa esquina e o caminhão que estava parado na esquina que eu avistava tinha 2 ruas antes. Então, tinha uma velocidade razoável até chegar a ele. Eu lembro de ter dobrado a esquina. E a única coisa que eu vou lembrar depois é de estar em cima do caminhão. De minha vista, ver o caminhão e o carro bater com tudo nele. Nesse momento, eu dei um grito, eu disse, meu Deus! E foi só o que eu disse e eu tentei sair do carro, a chave, como o carro entrou uma boa parte dele, a chave, eu não conseguia tirar a chave, não conseguia colocar o freio no ponto no neutro, né? Porque meu carro é automático, eu tinha um problema no joelho e fui curada em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, já faz alguns anos, e eu só podia andar em carro automático e me acostumei porque eu não sou hipócrita de dizer, é muito melhor e muito mais fácil, mas sempre andei em outros carros manuais, mas enfim, isso não vem ao caso. Eu não conseguia passar a marcha para o neutro e não conseguia tirar, e consequentemente a chave não sai se não estiver no neutro. A única coisa que eu lembrei foi de puxar o freio de mão, mas meu carro já estava metade embaixo do caminhão. Eu só via na minha frente, a visão era o caminhão, na minha cara, assim. E o susto foi tão grande que eu não senti o airbag abrir, acionou os 2 airbags, o do carona e o do motorista. Eu não enxerguei, porque o susto foi muito grande, minhas irmãs. E nesse momento eu tentei sair do carro e eu não sabia que a porta do carro tinha entrado, tinha ido para dentro e eu não conseguia sair. E quando eu olhei para fora do carro, estava saindo uma fumaça. E nesse momento eu me desesperei. Ah, Helenice, mas você não tem Deus, você não é cristã? Com certeza, meu irmão. Eu sei para onde eu vou. É para o céu, eu tenho certeza plena disso. Mas eu também ainda sou ser humano. E ser pega de surpresa numa situação dessa não é fácil para ninguém. Então eu tive medo daquele carro incendiar e eu não consegui sair do carro, não estava conseguindo nem tirar o meu cinto. E aquilo me deu um desespero tremendo, porque passa um filme na sua mente tão rápido, passa sua família, passa tudo da sua vida, passa muito rápido. E eu disse, esse carro vai explodir, eu não vou conseguir sair daqui. E eu, com muita força, consegui puxar o cinto e comecei a forçar, até abrir um pouquinho a porta. E daí eu botei a boca assim, comecei a gritar por socorro, desesperadamente. E aquelas pessoas que nunca tinham me visto na vista, com exceção de uma, elas saíram e foram me ajudar. E essa pessoa que me conhecia, mas que não me reconheceu no momento, porque a aflição foi tão grande e a preocupação dela foi me ajudar, me socorrer. Ela veio com uma força que Deus deve ter dado a ela, porque estava muito difícil abrir a porta. Ela puxou e eu consegui, imprensada mesmo, assim, quase me espremendo, sair do carro. E quando eu virei para ela, ela disse, Helenice, é você. Quando ela disse isso, aí
eu fui entender o que estava acontecendo. Aí caí no choro, aí chorei bastante e me desfaleci, caí no chão, e ela e suas vizinhas me ajudaram. Eu não sei se ela vai querer que eu cite o nome dela, não vou citar, mas se ela me autorizar, eu deixo no comentário. Mas eu sou grata a Deus porque Deus envia anjos ao redor do carro e via pessoas usadas por Ele para me ajudar. Queridos, eu vou deixar quando passo depois do vídeo, eu vou deixar as fotos do carro e vou deixar o que aconteceu comigo. Faz 2 dias que aconteceu isso. Vocês estão vendo meu rosto, né? Depois que a adrenalina baixou, eu vim sentir uma forte dor aqui no maxilar. Uma dor terrível. E quando eu botei a mão na boca, eu vi sangue. E tudo isso que eu tava sentindo aqui não foi nada do carro. Foi só o airbag. Que ele inflama com uma velocidade muito grande, porque eu já fui pesquisar isso. Porque me veio a curiosidade. Então, todo o machucado que eu tive foi do airbag. Nada do carro eu sofri. Tive um machucado, uma lesão na perna, que foi na hora de sair, porque a porta não abria muito, então acredito que no meu desespero de sair, eu devo ter ralado a perna em algum canto e teve uma lesão. Mas aqui estou eu para contar testemunho do livramento do Senhor. Eu quero deixar 2 versículos para vocês, ambos em Salmos, certo? O primeiro é Salmo 28, do verso 7 ao 9, que diz: O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. E a segunda é o Salmo 91, que ele é muito forte em relação a livramento e a cuidado. E eu vou ler alguns versículos. O versículo 2, ele nos diz: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Versículo 3, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Versículo 4, ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. Versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira, nem nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Versículo 11 e versículo 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Queridos, o que eu posso dizer? Busquem a Deus. Se você ainda não teve um encontro com Deus, tenha. Porque o diabo está trabalhando sem cessar. Assim como Deus não dorme, o diabo também não. Sabe? Ele conhece o que Deus tem para minha vida. Ele conhece quem eu sou em Cristo e o que eu busco. Ele não conhece, não pode ler meus pensamentos, mas ele vê pelas minhas ações, minhas atitudes, que eu não preciso dizer a ninguém. E ele viu tudo o que eu estava fazendo, eu estava em sintonia com o Senhor. E naquele momento ele tentou me tragar, tirar a minha vida. Mas eu vou dar um recadinho aqui. Diabo, você perdeu de novo. Não é a primeira vez que você tenta tirar a minha vida. E você jamais tirará. Então, queridos, creiam tão somente no Senhor. Confiem nele. E o mais ele fará.
Deus abençoe a todos.